Nesses anos aí dando aula, a gente percebeu o que dá para perceber. Dando aula na escola, tem prova, ou seja, tem que dar o conteúdo da escola, que vai cair na prova, porque senão o pai do menino vem voando no nosso pescoço porque tem que dar matéria do pai. Você entra numa turma para concurso público, o edital é esse. Você tem tantas aulas, professor. Te vira. E o bora é tipo se vira nos 30, no caso é se vira nos 5 encontros, para dar todo o edital de raciocínio lógico. Às vezes ainda coloca umas matemáticas básicas também de brinde. E aí qual que é o problema? Se você analisar na população em geral, a maior parte da população tem aversão à matemática. Pode perceber isso. Eu fui dar uma palestra essa semana na escola, perguntei, quem gosta de matemática? 10, 15, 20% só do pessoal levantou a mão. Pô, resto? Matemática, o que é isso? A questão é, onde que nasce esse problema? Onde que nasce essa aversão? Eu costumo dizer que a aversão à matemática, ela nasce ali no 3º, 4º ano do ensino fundamental. Quando o pai vira para o menino e fala, meu filho, papai está indo trabalhar, decora a tabuada, que quando eu chegar em casa eu vou tomar a tabuada. O verbo é esse, tomar a tabuada. Aí o menino fica, ai meu Deus do céu, e quando chega em casa o pai começa, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. O pai não tem culpa alguma, afinal de contas o pai não é professor de matemática, mas só que neste exato momento, esse pai está fazendo com que o seu filho trate a matemática da forma mais mecânica possível. Tanto é que se ele pula do 2 vezes 3 por 2 vezes 5, o menino fica perdido. Por quê? Porque ele só sabe ficar pulando de 2 em 2. Depois pular de 3 em 3. E aí começa, tipo é um floquinho de neve que cai e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. No longo prazo, o que acontece? Chega no ensino médio, o cara até aprende lá a aula de funções trigonométricas, para descobrir que quando que a função atinge o seu valor máximo, vê lá o ângulo tem que dar π sobre 2, tudo, você pega lá o ângulo ali, guarda π sobre 2, ops, tem fração. Ele entende tudo da aula do professor, mas quando ele vai resolver, tem fração, tem equação, e aí qual é a sensação que esse moleque fica? Poxa, eu presto atenção na aula, eu entendo o que o professor está falando, mas quando eu vou tentar fazer sozinho, quem nunca ouviu ou teve essa sensação de que você aprende tudo, mas quando você vai aprender sozinho, vai tentar fazer sozinho, você não consegue. Por que será que não consegue? É porque o professor não está explicando direito? Não. A culpa é do professor? A culpa é da escola? A culpa é do cursinho? Não. A culpa é do sistema. Infelizmente o sistema educacional é desse jeito. Principalmente no que diz respeito à matemática. Na matemática, infelizmente o pessoal não vem avançando, trabalhando sempre a linha do raciocínio. Às vezes tem um professor que trabalha, tem um outro professor que tem um perfil diferente, que acaba trabalhando de uma outra forma, e aí começa a gerar uma certa confusão na cabeça do menino. Junta-se a isso ainda a questão cultural, em que a maior parte das pessoas tem uma certa aversão. Quer ver? Tem a galera aqui que é professor de matemática, quando a gente fala, sou professor de matemática, nem já fala, nossa, tipo, cabeçudo, é doido. Esse comentário é doido, é maluco. Por quê? Porque é professor de matemática. A sociedade como um todo enxerga a matemática desse jeito. Qual que é a proposta da reciclagem matemática? É exatamente mostrar que você pode perfeitamente encarar a matemática de uma forma que não é nem um pouco dolorosa, que por mais que você tenha dificuldade, é possível sim você aprender matemática, com um detalhe: tem que começar lá do zero. Tem que começar do zero. E é exatamente isso que a gente faz. Antes da gente começar, aqui no curso, só falando dos aspectos que a gente vai trabalhar aqui no curso, a gente vai aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir de cabeça, sem usar lápis, sem usar caneta. Aí você fala, para que isso? Adivinha? Concurso público, não pode usar. Enem, não pode usar calculadora. Na realidade, o único lugar que se usa calculadora é no UNB. Vestibular do UNB, prova do PAS. E sinceramente, eu já imaginava que fosse acontecer alguma coisa na linha do que aconteceu.
Só um detalhe. Vocês já repararam que entra final de ano sem criticar nenhum cursinho? Eu, por exemplo, dou aula num cursinho, mas sem criticar cursinho algum. Mas vocês já repararam que normalmente no final do ano aparece uma porrada de outdoor de cursinho falando que passou não sei quantos para medicina, não sei quantos para direito? Não tem isso? Todo ano. Vocês viram algum cursinho falando isso? No final do ano, falando que passou não sei quantos no Enem para medicina, não sei quantos no Enem para isso. Vai aparecer daqui a pouco, porque o vestibular da ESC sai semana que vem. E aí é uma concorrência mais local. Por quê? O que aconteceu? Qual deve ter sido o fenômeno que aconteceu? Simples. O povo de fora veio para cá e roubou as vagas. Todo mundo ficou de queixo caído. Eu falei, vamos trabalhar a base. No que consiste o curso? Aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir. Operações básicas. Depois a gente vai ver operação com fração. Entender quem foi que inventou o desgraçado do MMC. Por que você tem que dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima? Por que na divisão de fração você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda? Qual é a lógica que está por trás dessa operação? Depois disso a gente vai ver operações com números decimais, interpretar o que significa operação com número decimal, o que é um número decimal, ordem dos números, essas coisinhas todas. Depois disso a gente vai ver a parte de progressão aritmética, progressão geométrica e perceber que são sequências básicas. Por que eu já estou colocando PAPG, sendo que aqui de tarde tem menino de 8º ano aqui fazendo curso de tarde? Você fala, caramba, vai dar PAPG para o 8º ano? Vou, uai. Para você aprender PAPG, você tem que saber somar, subtrair, multiplicar e dividir? Vou. A matéria do primeiro ano, mas não deve de 8º ano para aprender. Tipo, se você aprende as operações básicas, não tem nem fórmula para decorar de PAPG. Não tem. E aí depois disso a gente vai ver equação de primeiro grau. Quem foi que disse para passar para o outro lado trocando sinal? Por que está multiplicando, tem que passar dividido? Tem gente que faz uma confusão do tamanho do mundo. Tem porquê de tudo. Tem um porquê de tudo. Mas, para a gente conseguir acabar com isso, tem que vir lá de trás. Então, qual que é a proposta aqui? Você tem dúvida aqui no primeiro quadradinho, né? Aí você tem no segundo. A sua dúvida é diferente da dele, mas são duas dúvidas básicas. Aí depois você tem no terceiro, você tem no quarto, você tem no quinto. Como é que a gente vai fazer aqui? Não interessa a tua dúvida, eu vou começar daqui, não quero nem saber. Quando eu passar pelo primeiro, a sua vai ser sanada. Quando eu passar pelo segundo, a sua vai para o espaço. No terceiro, foi embora, foi embora, foi embora, foi embora. Quando chegar aqui no final, todo mundo que está aqui dentro vai sanar todas essas dúvidas básicas. E mesmo que seja um quadradinho que você acreditava não ter dúvida, vai ter ainda uma outra forma de você enxergar aquilo dali, que vai fazer com que você pense mais rapidamente com relação à matemática. E essa é a proposta aqui da reciclagem. Beleza?